Sodomita é também, nesse contexto especialmente, comportamento abusivo contra pessoas. Não depende de ser ou não heterossexual para ser abusivo contra as pessoas. E se você conhece gente abusiva contra pessoas, pare de chamar de irmão para manter protocolo. Não é irmão! Mas eu vivi para ouvir uma mulher cheia do Espírito Santo, embasada na palavra de Deus, falando tudo o que eu tinha vontade de falar, de uma forma totalmente inspirada pelo Espírito de Deus. A denúncia da pastora Helena Raquel, talvez por vergonha, não sei, mas não importa. Por que vão compartilhar? Não importa como eles vão fazer chegar a sua história. Porque se eles não te ouvirem, vão ouvir o Espírito Santo falando pela boca dos seus profetas, dos seus servos, das mulheres e das oportunidades que serão muito mais vistas. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não vou me calar mediante a esse tema, porque esse tema para mim não é novidade. Eu não denuncio a pedofilia, ao abuso agora. Eu denuncio sempre. E se você olhar nas minhas redes sociais, eu não sou de levantar bandeira do divórcio, mas eu sou de levantar bandeira contra a violência. E a violência não é só física, entenda. A violência não é só física. A violência é... Eu vou contar mais uma coisa. Eu fui pedir uma carta de recomendação para um pastor e eu descobri que esse pastor não me dá mais oportunidade porque eu sou divorciada. Que tristeza, né? Tristeza. Mas eles preferem que você viva, muitos deles. Eles que eu falo são esses. É esse grupo dos que são falsos e que preferem ver você num ambiente cheio de traição. E o que foi dito ontem pela pastora Helena Raquel é o retrato de muitas e muitas mulheres que eu conheço. A página Deus na Minha Casa se chamava Mulheres Ajudando Mulheres. E eu tenho relato de mulheres que foram abusadas pelo pai, pelo irmão, por pastor, por obreiros. E eu quero chamar a atenção de todas vocês. Quero chamar a atenção de todos que entram aqui nas minhas redes sociais. Além de tudo que a gente passa de abuso, não só físico, entenda, eu sou uma pessoa que faço parte da estatística. Fiz parte. Hoje, graças a Deus, não, mas eu já fiz parte das estatísticas de mulheres que apanham sem dar motivo. Sendo submissa, apanha. Em silêncio, apanha. Falando, apanha. Do nada. Porque os homens que são agressivos, eles não precisam de motivos. Se eles acordarem de manhã e olhar para sua cara e achar que você fez uma cara feia para ele, você apanha. É mais ou menos assim. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse é um tema que, para mim, não é atual. Esse é um tema que, na minha vida, se fez presente há mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Esse é um tema que, quando eu escuto alguém falando num ambiente espiritual, como foi falado, hoje, eu levanto a minha cabeça e não me envergonho de ter fugido de relacionamentos abusivos, de relacionamentos onde você tem que ser porque você é cantora, que você tem que ser porque você está na frente de um trabalho, você tem que ser porque você não pode escandalizar, mas você não pode morrer, porque as pessoas não querem que você escandalize uma organização, uma instituição. Eu falo sobre isso várias vezes e entendo que eu magoo talvez a minha filha por falar do abuso que eu sofri do pai dela. Talvez quando a minha filha me ouve falando isso, ela fique magoada. Mas isso é a minha história. Isso é a minha história. Para quem não sabe, eu já me escondi na Paraíba por 3 meses com medo de morrer.
Para quem não sabe, eu não falava com medo de tomar tapa na boca. Para quem não sabe, eu dormia no chão com a minha filha recém-nascida, enquanto o abusador, o que me agredia, dormia na cama que eu achava que era para ser minha e da minha filha. Na minha adolescência, eu quero falar mais sobre isso, que talvez seja a revelação mais séria da minha vida. Eu fazia parte de um grupo na cidade de Sorocaba, onde as pessoas eram casadas. E de repente, uma pessoa que fazia parte do grupo se separou. E o resto do grupo queria que eu casasse com essa pessoa. E eu não queria, porque eu não tinha sentimento. Viraram as costas para mim. Me chantagearam e me mandaram para um sítio com essa pessoa. Vou falar isso pela primeira vez. Essa pessoa que abusou de mim quando eu tinha 16 anos, era um presbítero da igreja, nunca contei isso. É aí que começa todo o erro da nossa vida sentimental. E me abandonou num sítio que eu não sabia como voltar embora. Pessoas desse grupo de louvor fizeram com que eu tomasse remédio para que eu não ficasse grávida. Mas essa pessoa ficou comigo um dia e foi embora. Foi embora. Eu tinha 16 anos, não entendia o que estava acontecendo comigo. Pelo céu, pela unção de Deus na minha vida, pela vida dos meus filhos, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, porque eu não tinha noção. E me abandonou e eu fiquei uma semana jogada nesse sítio, que eu não sabia como voltar, não sabia como sair, e eu só chorava. Até que apareceu uma pessoa de longe e eu reconheci. Deus mostrou para o meu irmão, Adão, onde eu estava. E o meu irmão foi me buscar. E quando o meu irmão me viu, magra, criança, eu era inocente. Eu não tinha noção da vida. Eu não tinha noção do que era estar passando por aquilo ali. Porque eu amava aquele grupo. Eu amava os irmãos da igreja. E você sabe o que aconteceu comigo? Presta atenção, eu nunca falei isso pra ninguém. Mas eu preciso falar, porque esse grupo da cidade de Sorocaba sabe o que eles fizeram comigo. Eles sabem o que eles fizeram comigo. Passou muito tempo? Passou. Não dá, Vanilda, para denunciar. Não interessa, eu posso contar a minha história. Posso contar. Eu posso contar a minha história e talvez seja o momento, porque eu sonhava em contar isso. Quando eu fizesse 50 anos, eu dizia, se eu viver até os 50, eu vou contar tudo que eu passei. Quando meu irmão chegou, e o meu irmão chorando me resgatou, o meu irmão foi tirar a satisfação. Não existia esse negócio de ter que denunciar, prender. Eu era de menor, eu era uma criança quando isso aconteceu comigo. Mas o pastor da igreja, na época, para defender o obreiro pedófilo, o obreiro abusador, o obreiro do estuprador, ele virou para a igreja e disse, a Vanilda não era nem virgem. Ele fez isso comigo. Eu passei tudo isso. E quando eu passei por isso, eu disse, eu nunca mais vou poder casar com ninguém. Eu nunca mais vou ter a oportunidade de ter um relacionamento. Eu estou abrindo meu coração, porque eu acho que esse é o momento. Eu nunca mais, porque virgindade era o sonho de toda moça e era o meu sonho. E era o meu sonho. Eu sonhava em ter um casamento, eu sonhava porque eu era fiel. Eu era uma adolescente que me dedicava à obra do Senhor. Eu era uma adolescente que doava a minha vida para a obra do Senhor, mas eu fui abusada. Eu fui abusada. Nos meus 16 anos. E naquela época, uma pessoa de 16 anos não tinha noção, porque a nossa vida era dentro da igreja. A nossa vida era orar de madrugada. E eu fui abusada por um obreiro da casa do Senhor. E quando aconteceu isso comigo, eles foram me instruindo que eu não podia falar nada para ninguém. Outros obreiros da casa do Senhor, mulheres de obreiros, chegavam para mim, você tem que ficar quieta, você não pode falar. Você não pode falar, você não pode falar, você não pode falar. E diante da igreja,
O pastor disse que eu tinha que ser excluída porque eu não era virgem e que eu estava me levantando para derrubar os obreiros. Eu me senti um lixo jogada fora, mas mesmo assim eu não saí da igreja. Eu não saí da presença do Senhor. Tô conseguindo falar sobre isso, né? Graças a Deus. E aí o primeiro que apareceu, que ficou sabendo do que tinha acontecido na igreja, chegou para mim e disse assim: não tem problema, eu aceito você, eu caso com você. Mas com 1 ano, ele começou a me bater, porque ele dizia: você não vale nada. Eu te conheci, você não era mais nada. E eu passei 12 anos apanhando. 12 anos apanhando. E eu apanhei na presença do meu pai. Eu não ficava grávida. Eu tinha hemorragia direto. Eu preciso falar essa história para vocês. E tirei um dos meus ovários. Eu levava soco, eu levava chute, puxão de cabelo, cala a boca. Eu vivi nesse ambiente até que um dia eu acordei de manhã e eu vi 2 cordas amarradas. E eu já tinha minha filha, era pequenininha. Durante a minha gravidez foi um período que eu achei que Deus tinha mudado a minha vida, tá? Durante a gravidez foi o período que eu fiquei feliz, que eu não apanhava mais porque eu estava grávida. Eu disse: Deus mandou minha filha para mudar a minha história, eu não vou apanhar mais. Porém, quando a minha filha nasceu, eu apanhei ainda na minha dieta, amamentando. Até que um dia eu levei a minha filha pro parquinho e eu vi 2 cordas amarradas na minha frente. E eu olhei e eu sabia que era para mim aquelas cordas. E eu liguei para Célia, minha irmã, a Célia. E eu disse: Célia, se você não vier aqui agora, eu vou morrer. E a Célia morava 200 quilômetros da minha casa. E eu disse: sai da sua cidade e vem me socorrer. Porque ele disse que vai me matar, vai se matar e vai matar a minha filha. A minha filha não gosta de ouvir, mas eu não posso poupar a minha história, porque essa é a minha verdadeira história. Essa é a história da Vanilda. A Célia disse: Van, eu vou distrair, nós vamos ligar, vamos distrair ele. Não faça nada, não fale nada, fique quieta. E eles vieram correndo, a viagem que seria em 2 horas e pouco, em 1 hora eles chegaram na minha casa. E quando eles chegaram, com 1 hora as cordas ainda estavam amarradas. E eles conseguiram distrair. E eu fugi. Fui para a casa do pastor Napoleão Falcão, na Paraíba. E a Virgínia me escondeu. E a Virgínia me escondeu na casa deles. Mas eu tinha que voltar. E as pessoas diziam: você não pode, casamento é um só. Casamento é um só. Eu tive o meu pé quebrado na mão. Eu tive o meu pé quebrado. Eu passei tantas coisas de agressão que hoje esse tema para mim não é novidade, porque eu não sou quem está contando a história. Eu sou a que faz parte dessa história. Eu não estou só contando que hoje eu entendo, a pessoa até já morreu. Não é por isso que eu estou aproveitando. A minha vida inteira eu falei sobre isso. Mas a igreja, 90% nunca quis me ouvir. Mas sempre quis me acusar. Eu sou chamada de Gretchen Gospel. Acho que é por causa dos casamentos. Eu sou chamada de essa daí. Todas as vezes que se referem a mim, é sobre os casamentos que eu tive na minha vida, que foram 3. Eu não posso falar do meu segundo casamento que eu apanhei. Não, jamais, jamais.
sofria com outras coisas, mas eu não posso falar. Mas a pressão que nós sofremos é sempre justificado por aquilo que a gente tem que passar. Desta última vez foi exposta conversas de um relacionamento que não deixou de ser abusivo. E quando eu fui num podcast, eu recebi uma ligação no outro dia que eu não deveria expor, porque eu estava acabando com a moral da pessoa. Sabe por quê? Todo abusador, ele não quer ser exposto. O abusador, ele quer contar a história do jeito dele. Ele quer contar o que ele acha que deve ser contado. Mas é difícil você se calar uma vez. E detalhe, eu hoje entendi que eu nunca fui curada para me relacionar. Eu hoje estou entendendo que eu preciso de um tempo de cura sem ter que provar nada para ninguém. Porque as dores que eu carrego na minha alma, mas já não passou? Calma. As dores que a gente carrega por ter segurado tanto tempo, por ter aguentado tanto tempo, tantas coisas na nossa vida. E às vezes as histórias das mães vão se repetindo na vida dos filhos, porque a mãe não sabe nem como lidar. Porque a mãe não foi curada, porque a mãe precisou fazer um tratamento. Hoje eu consegui fazer um tratamento comigo. Eu consegui fazer terapia, porque até isso a igreja falava que eu não deveria fazer. Que terapia? Isso é coisa do Satanás, isso é coisa do demônio. Tem que orar e jejuar, tem que suportar, a mulher nasceu para ser submissa. Mas hoje eu não posso me calar. E essa minha fala nessa live não é gancho de mensagem, não é gancho de mídia. Não é porque a pastora Helena Raquel tem um nome tremendo e que está todo mundo compartilhando, mas é porque enquanto ela pregava e falava, eu me senti consolada e abraçada. Porque durante muitos anos eu ainda carreguei culpa de ter me separado. Por muito tempo carreguei culpa por ter me divorciado. Por muito tempo eu achei que eu ia pro inferno. Por muito tempo eu pensei que eu provocava tudo aquilo na minha vida. Por muito tempo eu achei que eu merecia cada palavra dita contra a minha moral e contra a minha vida. Mas eu vivi para ouvir uma mulher cheia do Espírito Santo, embasada na palavra de Deus, falando tudo o que eu tinha vontade de falar, de uma forma totalmente inspirada pelo Espírito de Deus. Se vocês olharem para os podcasts que eu vou, se vocês olharem para os vídeos que eu posto, se vocês entendessem todas as vezes que eu me levanto para falar sobre as mulheres, sobre a pedofilia que tão de perto eu acompanhei na minha própria casa, sobre o abuso de pastores, eu fui abusada e eu fiquei excluída da igreja. Eu fiquei disciplinada e as pessoas eram proibidas de me abraçar. E eu ouvia: você tem que ficar aí para passar o seu tempo de prova. E é mais ou menos o que aconteceu com Tamar. Quando você carrega roupas coloridas e você passa por um abuso espiritual. O que é um abuso espiritual? É quando a pessoa te joga para o inferno. É quando a pessoa manda você ir para o inferno sem você ter noção porque estão te mandando para o inferno. Porque considerado pecador é quem tem consciência daquilo que faz.
E a criança jamais terá a capacidade intelectual de carregar provas contra o seu agressor. Eu converso com mulheres que foram abusadas há mais de 50 anos. E o sonho delas, sabe qual é? Um dia poder falar a verdade para a família, um dia poder contar para os filhos, um dia ver o seu agressor num caixão. Porque esse é o sonho de toda mulher abusada. Ver o seu agressor num caixão. Ah, mas você não perdoa? E ainda tem gente que vem em inbox e fala: Deus mandou amar os nossos inimigos. Deus mandou perdoar os nossos inimigos. Talvez seja por causa dessa interpretação fraca, medíocre, que muitas mulheres estão perdendo a sua própria estima, o ânimo de viver. E muitas mulheres não suportaram e se suicidaram. Eu sou um milagre. Eu sou uma sobrevivente. Você já sabe como eu fiz o 100 palavras? Esse hino, que já faz mais de 30 anos que eu canto, sentada na calçada, toda roxa, eu tinha acabado de apanhar. Sentei na calçada e disse: Deus, não adianta falar com ninguém, porque eu só ouvia: tem que orar, tem que suportar, casou, tem que aguentar. Com certeza você respondeu, com certeza você fez isso, porque eles vão arrumar culpa para nós. Mas eu sentei e o Senhor me deu essa letra: mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Mas esses gemidos era para aquela época, tá? Hoje você tem a oportunidade, você tem respaldo, você tem apoio, a mídia toda compartilha, a sua voz hoje é ouvida. E eu glorifico a Deus porque eu vivi para ver a realidade de muitas mulheres sendo mudada. E olhar para mim e dizer assim: Vanilda, você sobreviveu para ouvir no púlpito dos Gideões que o que você fez não te leva para o inferno. Que o que você fez foi sair de um relacionamento abusivo, agressivo, depravado. Eu vou contar mais uma coisa para vocês. Vocês querem se escandalizar? Deus não permitiu que as minhas partes íntimas fossem vazadas na internet. Mas até isso aconteceu comigo. Enquanto eu dormia, tirava foto das minhas partes íntimas e enviava. Para quem? Para lésbicas. E ainda perguntava: você pegaria? O que você faria se você descobrisse que isso estava acontecendo com você? Vou deixar aqui a minha pergunta. Vanilda, você está tendo coragem? Tô. Eu estou tendo coragem de falar coisas que eu nunca falei para ninguém. O que você faria que enquanto você estivesse na intimidade com o seu marido, ele te pedisse para falar o nome de outras mulheres? Você continuaria? Não devemos expor, né? É verdade. A gente não pode expor. Você pode expor, só não fale nome. Só não fale nome. Fica aqui o meu desabafo. É um desabafo. E é um alívio. Porque tudo que eu quis falar, humanamente falando, eu não tive oportunidade. Mas quando Labão não quer ouvir a história da boca de Rebeca, o próprio Eliezer vai contar. Quando não quiserem ouvir a sua história, porque você é falha, porque você... A última eu ouvi assim: ninguém vai te chamar para cantar porque você está no seu 3º casamento. Quem que vai dar credibilidade para você? Se você tomar qualquer atitude, se você fizer qualquer coisa, quem vai querer te ouvir? Você está no seu 3º casamento. Mulheres, prestem atenção. Esse aqui é um conselho real. Não se envolvam com ninguém enquanto
você não estiver totalmente curada, porque eles vão usar as suas feridas para te agredir. Não se envolvam com ninguém enquanto o Espírito Santo não te amadurecer. Não se envolva com ninguém, porque você vai ter nome de barraqueira, de encrenqueira, de mulher difícil, de tudo quanto é nome, você vai ter. Então se cure, para que eles não usem as suas feridas contra você. Para curar um abuso, para curar um estupro, você aceita o primeiro que aparece, mas ele vai bater em você. Ele vai te humilhar e te fazer se sentir um lixo. E hoje, não sei mais quantos anos tem pela frente, não sei quantos dias viverei, mas eu posso dizer uma coisa: Deus ouviu a minha oração. Quando eu disse: Deus, um dia eu quero falar. Eu disse isso para Deus. Demore quanto tempo for, eu preciso falar. Eu preciso falar. Hoje, eu perdoei aquela equipe, aquele grupo. Continuaram, seguiram a vida. As dores que eu carreguei por muitos anos, foi muito difícil. Teve momentos que eu olhava e falava: meu Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? E eu vim carregando muitas outras dores por muito tempo. Mas eu sou vencedora. Eu sou vencedora. Eu sou uma mulher que Deus levantou. Não para ser estatística mais. Eu não sou mais estatística. Eu sou vitoriosa. Deus me fez uma mulher não para falar da dor de outras mulheres, mas para falar da minha própria dor, para ajudar mulheres que estão sofrendo. E eu deixo aqui essa live, eu vou salvar. Eu choro, não é porque isso me dói mais. Deixa eu falar para vocês. Eu choro porque eu estou sentindo que Deus honrou cada oração que eu fiz, porque eu falava: Deus, depois dos meus 50, me dá coragem para falar. Porque aí eu já vou ter vivido mais da metade da minha vida. Eu vou ter vivido meio século. Não me leva sem poder falar. E Deus já cumpriu. Daqui para frente, o que Deus fizer na minha vida já está bem feito. Eu posso contar só a minha história. A história dos outros eu não posso contar. Eu não posso contar a história de ninguém. Eu só posso contar a minha própria história. E essa é a história da Vanilda Bordieri. Aquela que já casou 3 vezes. Aquela que se separou a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. E que agora entendeu. Demorei para entender, mas eu não tenho vergonha. Porque eu entendi que nós precisamos nos curar antes de qualquer outra coisa. E ouvir a voz do Espírito Santo. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.